Hoje, nosso tema previsto é de ateromatose. Eu vou fazer com vocês um breve preâmbulo de ateromatose e vou me dedicar à inter-relação entre a ateromatose e a hipertensão. Mas essa inter-relação entre ateromatose e hipertensão é uma das inter-relações. Uma outra dessas inter-relações seria a ateromatose da artéria renal, levando à falência da função renal. Não existe rim que consiga sobreviver sem oxigenação. Mas nós também podemos ter um endurecimento das artérias pulmonares. E aí nós vamos falar de uma outra variável que é a parte de artérias pulmonares. Mas nós também poderíamos estar falando a respeito da ateromatose de crosta da aorta, que é responsável em 60% de todos os acidentes vasculares que a gente possa ter, porque são placas que se rompem na crosta da aorta e através das artérias carótidas vão direto parar no cérebro, desencadeando um AVC inicialmente isquêmico e que depois pode vir a se tornar hemorrágico. Mas então, veja que a ateromatose ela tem um leque muito grande. Quando você olha para uma coisa, ou para outra, ou para outra, ou para outra, nós temos até nomes diferentes, quando, na verdade, o princípio da história é o mesmo. O princípio da história é a ateromatose. E, afinal, o que é ateromatose? A ateromatose, popularmente traduzida como gordura na artéria, ou placa de gordura, placa gordurosa na artéria, é de fato um LDL colesterol que entra em contato com um radical livre. Ele regenera esse radical livre, doando a ele um elétron da última camada, e ele então regenera o radical e ele se oxida. Ele passa a ser um radical, LDL oxidado. No transcurso do sangue pelas artérias, esse LDL vai penetrar na íntima das artérias. E a finalidade é penetrar e servir como fonte nas mitocôndrias para ser queimado. É a gordura que vai ser queimada na mitocôndria para trazer energia a estas células. E isso é fisiológico, isso é natural, isso está certo. Mas está certo com o LDL. Mas não com o LDL oxidado. Porque quando o LDL oxidado penetra a íntima das artérias, existe uma proteína produzida em nosso organismo, que é a PCR. A PCR se liga a este LDL oxidado e serve então como um LDL marcado. E todo LDL oxidado, que então estará marcado pela PCR, as nossas células de defesa, os macrófagos, irão fagocitá-los
como um corpo estranho. E fagocita um, e outro, e outro, e outro, e outro, e outro, e o nosso macrófago vai morrer cheio de LDL oxidado. Quando você, numa microscopia, olha este macrófago, você vai ver a estrutura do macrófago cheio de LDL, cheio de pontinhos de gordura. E esses macrófagos cheios de LDL acabam morrendo de tanta expansão desses pontos de gordura e acabam se depositando na íntima da artéria. E vem outro, que vem outro, que vem outro, que vem outro, que vem outro, e eu vou ter, chamemos assim, de um cemitério de macrófagos na íntima da artéria. Esta formação é que vai fazer com que na íntima da artéria haja um abaulamento por formação destes macrófagos, por depósito destes macrófagos cheios de pontinhos de gordura. Então, a íntima que vem vindo vai fazer um abaulado, contornando e continua lá. E esse abaulado acaba fazendo, então, ou sendo uma protrusão para dentro da luz do vaso. E o sangue, então, vai fazer um turbilhão ao passar por este fechamento, por este abaulamento. Ora, entendam que quando se tem esta patologia chamada ateromatose, você não vai formar uma única placa. Bobagem. Lógico que não vai formar uma única placa. O LDL vai se oxidar e ele roda o corpo todo. Então, este processo que eu acabei de bem resumidamente descrever, vai estar acontecendo na parede de todas as artérias do nosso corpo, todas sem exceção. Então, quando através de algum exame de imagem se localizou uma placa e você diz, olha, eu tenho uma placa. Não, você não tem uma. Foi visto uma. Você vai ter muitas placas. Uma foi vista, as outras não foram vistas ainda. Mas, veja, a ateromatose é uma doença sistêmica que vai estar acontecendo ao mesmo tempo em todas as artérias do nosso corpo, com uma diferença interessante. Estas placas irão se formar nas grandes artérias. As pequenas artérias, as arteríolas, aquelas que fazem a troca do oxigênio pelo gás carbônico, que fornece os elementos de nutrição celular e que recolhem os dejetos. Estas arteríolas são tão fininhas que as próprias hemácias precisam se alongar para poder passar por essas arteríolas. Ora, se você imaginar uma placa, aí não vai passar ninguém de jeito nenhum. Não. Lá nas pequenas arteríolas não se formam placas. As placas ocorrem nas grandes artérias. Tá? Mas nós temos algo muito interessante que vai acontecer em todo o sistema arterial. Todo ele, quer grande ou minúsculas arteríolas. E o que é isso? Nós temos a possibilidade de termos uma constrição vascular. E existem vários ativos, várias substâncias fazendo esta ação, buscando o efeito da constrição
constrição da artéria. Do lado contrário, fazendo o relaxamento, nós vamos ter um sujeitinho chamado óxido nítrico. O óxido nítrico, então, é aquele que faz o relaxamento da artéria. E se nós temos um relaxamento, nós vamos ter uma amplitude maior da luz deste vaso. Logo, nós vamos ter uma passagem mais tranquila deste sangue pela artéria. Agora, quando nós temos a patologia ateromatose, o que nós temos é um bloqueio em uma enzima chamada óxido nítrico sintetase. E se nós temos um bloqueio na óxido nítrico sintetase, então eu vou estar bloqueando a formação de óxido nítrico. E aí todos os efeitos deste óxido nítrico vão estar sendo bloqueados. Veja, os meus vasos, tanto as grandes artérias como as minúsculas arteríolas, vão sofrer a falta do óxido nítrico e elas não vão conseguir relaxamento e elas vão estar em permanente constrição. Eu quis trazer até aqui esta descrição porque, então, embora as placas ocorram só lá nas grandes artérias, nas minúsculas arteríolas nós vamos ter, assim como nas grandes, o efeito da vasoconstrição. Esse efeito da vasoconstrição vai me levar a um aumento da resistência de passagem do sangue, um aumento de resistência periférica. Ora, esse aumento da resistência periférica, para ser vencido, exige que eu tenha na parte inicial, ou seja, na parte central deste fluxo, um aumento da pressão sanguínea para conseguir vencer a resistência periférica. Quem faz esta pressão é o coração. E nós medimos isto e dizemos que, olha, eu estou com tanto de pressão sistólica e diastólica. Esta pressão que a gente mede é a pressão com que o coração bombeia o fluxo sanguíneo para dentro das artérias. E essa pressão é que tem que vencer aquela resistência periférica, que neste caso que nós estamos tratando, por falta do óxido nítrico, vai nos trazer um fechamento, um aumento da resistência e vai exigir um aumento da pressão. Por isso, a hipertensão é uma das variantes que nós vamos ter em frente toda vez que nós tivermos que pensar em ateromatose. Se nós formos olhar para a hipertensão e formos ler artigos sobre hipertensão, literatura sobre hipertensão, nós vamos encontrar uma divisão que vai dividir assim. A hipertensão pode ser de dois tipos. Um tipo dito essencial e um tipo dito secundário. Este tipo dito secundário, ele é responsável de 5 a 10% de todos os casos de hipertensão.
E esses 5 a 10% de todos os casos de hipertensão, e que então considerados do tipo secundário, eles são causados ou por uma curvatura da aorta muito acentuado, uma dobra da aorta, ou, por exemplo, por um feocromocitoma, um tumor de suprarrenal que induz a hipertensão. E é por isso que estes 5 a 10% de todos os pacientes com hipertensão, chamados de secundários, têm a sua causa definida. Mas os outros 90% ou 95% dos casos de hipertensão e que são chamados de essenciais ou primários, são aqueles que, em termos assim, bem grosso, seria assim, de causa desconhecida. Por isso essencial. Por isso primário. Olha, é uma hipertensão que não se sabe por quê. É uma hipertensão primária, é uma hipertensão essencial. Então, veja, penso eu que esta hipertensão não causada pelo feocromocitoma, não causada pela dobra excessiva da crosta da aorta, essa hipertensão, ora, ela terá como sua origem um aumento da resistência periférica. E esse aumento de resistência periférica está ligado à diminuição ou não existência de quantidade suficiente de óxido nítrico para fazer o relaxamento. E é isto exatamente que nós temos na patologia chamada ateromatose. Então, veja você que esta variante a ser discutida, que é a hipertensão, ela tem uma explicação, ela tem um raciocínio muito lógico colocado dentro da ateromatose. Outros raciocínios serão feitos. E esses outros raciocínios seriam ainda em cima da hipertensão. Por exemplo, assim, nós temos alguns medicamentos, alguns tipos de medicamentos que são cotidianamente utilizados. Alguns deles, eu quero citar em especial um tipo, que é aquele que bloqueia canal de cálcio. Os bloqueadores de canal de cálcio, eles vão bloquear a entrada do cálcio. E na medida que eles bloqueiam a entrada do cálcio, você sabe que para contração muscular precisa de cálcio. E se eu bloquear a entrada de cálcio, eu vou acabar não contraindo. E se eu acabar não contraindo, eu acabo relaxando. E aí a pressão diminui. E aí a minha hipertensão fica, entre aspas, controlada. Há de se pensar de uma outra forma. A óxido nítrico sintetase, esta enzima capaz de, ao levar a arginina para a citrulina, produzir uma molécula de óxido nítrico, ela é produzida no cavéolo. O cavéolo é uma vesícula pelo lado interno da membrana celular. E ela é quem joga a óxido nítrico sintetase emparelhada 2 a 2, inativas,
para o citoplasma. Esse lançamento da enzima para o citoplasma é feito mediante concentração de cálcio. Na medida em que a concentração de cálcio citoplasmática aumenta, você vai ter mais lançamento de óxido nítrico sintetase para o citoplasma, ainda inativa. Com o Calveolin vai acabar se transformando em ativa, sempre em duplas, cabecinha de um para um lado, cabecinha do outro para o outro, mas sempre em duplas, e aí você vai ter, depois de ativada, esta função da produção do óxido nítrico, dependente de riboflavina, dependente de ácido fólico. Ora, mas espera um pouquinho, eu acabei de falar anteriormente em um tipo de antihipertensivo que diminui o valor mensurável da pressão arterial através da inibição de entrada de cálcio na célula. E eu acabo de dizer que a óxido nítrico sintetase vai ser lançada no citoplasma mediante a concentração de cálcio. Se eu impedir a entrada de cálcio neste citoplasma, então eu não atinjo concentração de cálcio, logo eu não vou ter NOS lançada no citoplasma. Eu, por si só, estou me matando por não produzir óxido nítrico. Ou seja, eu estou escondendo o sol com a peneira. Então é preciso muito cuidado na forma com a qual você aborda os assuntos derivados de uma patologia de origem. Então, por exemplo, a ateromatose, e eu estou falando de hipertensão. Então, cuidado, porque nem tudo aquilo que de momento possa diminuir esta pressão arterial, de fato está resolvendo o problema de origem. Pelo contrário, às vezes está piorando o problema de origem. E esse problema de origem não traz só a hipertensão, ele vai trazer, por exemplo, um blackout, uma falha de produção da mitocôndria. O óxido nítrico é um dos estimulantes mitocondriais e eu vou ter aí uma diminuição de estímulo para a função mitocondrial. Mais do que isso, sabemos que a mitocôndria, ela depende do oxigênio para a cadeia respiratória exercer a sua função de produção de energia. Mas se eu tenho uma vasoconstrição, eu vou ter um aumento da velocidade, com isso eu vou ter uma menor oferta de oxigênio, por isso eu vou ter menos oxigênio na minha mitocôndria e por isso a função mitocondrial vai estar ainda mais rebaixada. Então veja que as coisas, eu posso até diminuir a minha hipertensão, mas eu piorei o meu estado mitocondrial, o meu estado metabólico, o meu estado geral ficou pior. Embora, na hora que eu meça a pressão, que beleza, melhorou a pressão, mas piorou o resto. Então, é preciso muito cuidado para lidar com estas coisas. Nesta conversa de hoje, eu pensei neste tema assim. Esta colocação bem ampla, sem maiores pormenores, para anunciar a vocês que eu e o meu amigo japonês, o Henry Okigami, eu e o Henry Okigami bolamos ou planejamos fazer um curso de 2 dias sobre o tema ateromatose. 2 dias focando a ateromatose. Isto seria, por exemplo, um sábado e um domingo. O sábado
começando, digamos, às 8 horas, um pequeno intervalo de café durante a manhã, um almoço, um intervalo de café à tarde, e prolongando até a hora que for necessário, de forma que possamos esgotar a parte teórica destes vários segmentos, esgotar, levando a esmiuçar a parte bioquímica destes acontecimentos. No domingo, vocês foram descansar, pensar em tudo isso, surgiram com certeza muitas dúvidas, muitas perguntas, e por isso no sábado a gente logo pela manhã faz uma abordagem, tira, ou pelo menos pretendemos que seja dado a vocês o momento de tirar todas as dúvidas que possam ter sido criadas. E depois de sanada estas dúvidas da parte teórica, nós faremos uma abordagem prática. Ou seja, vamos fazer um preâmbulo teórico dizendo como é que é o prático e vamos apresentar o prático na realidade. O paciente deitado na maca, qual é o soro que eu vou colocar e vamos correr o soro. Então, uma abordagem teórica e prática com relação à abordagem de ateromatose. Isto nós estamos planejando detalhes, claro que vamos estar fazendo, eu hoje estou só trazendo a notícia em primeira mão, mas vamos estar divulgando, claro, os dias e tudo mais. Isto deve acontecer nos próximos 30 dias. Dentro de 30 dias deve estar acontecendo este curso. Repito, nós vamos fazer uma grande divulgação sobre isso. Eu hoje queria só trazer para vocês a primeira notícia. Olha, isso, está vendo? Mas no curso nós vamos ter condições de poder esmiuçar, de poder tirar as tuas dúvidas, de poder detalhar cada destas coisas e por isso um compromisso de que no sábado você vem, começa às 8, não sabemos exatamente que hora acaba. No domingo nós começamos tirando as dúvidas, fazendo um preâmbulo de como é teoricamente o prático e fazendo a parte prática do tratamento de aterosclerose. Tá bom? Espero ter trazido assim uma boa notícia a vocês. Repito, nós vamos fazer a divulgação bem extensa, claro, deste curso de sábado e domingo. A data, isso tudo vai ser divulgado com intensidade. Tá? Eu agradeço a vossa atenção. Muito obrigado. Um abraço, um beijo no coração de cada um de vocês.